Queria inicialmente saudar o presidente, parabenizar pelo trabalho, parabenizar pelo profissionalismo e, sobretudo, pelas conquistas e pela revolução que tem feito no Fortaleza. Em termos estruturais, marketing, todas as áreas, hoje Fortaleza é um time que foi revolucionado com a gestão de Marcelo Paes. Ô, presidente, como é que começa o Marcelo Paes, torcedor do Fortaleza? Como é que é a trajetória que começa de torcedor até chegar em 2015 como diretor de futebol e, a partir daí, essa sequência de conquistas, essa sequência de objetivos alcançados? Há alguns momentos infelizes, mas eu tenho certeza que foram momentos de aprendizado e hoje Fortaleza conquista muito em função desses aprendizados que aconteceram. Mas como é que começou a trajetória do torcedor Marcelo Paes? Legal falar sobre isso, Fábio, porque o meu pai torcia Ferroviária, agora ele torce Fortaleza, né? Ele torcia Ferroviária. Meu professor Seu professor Mardoni, de física, professor Mardoni. Com muito orgulho. E meu pai, ele é um desportista nato, e ontem eu liguei para ele depois do título e disse: eu quero falar com o cara que me ensinou a vencer, que me ensinou a ser campeão. Foi você, meu pai. Porque eu acompanhava ele tudo, né? Ele jogava, ele foi dirigente, ele foi treinador, ele tinha uma fibra, assim, uma vontade de ganhar, era uma coisa impressionante. E eu trouxe muito isso para mim, né? E eu fui agradecê-lo, mas ele não torcia Fortaleza, ele torcia Ferroviária. E lá no prédio que eu morava, no bairro do Papicu, o Planalto do Sol, o nome do prédio, tinha a turma, a galera, né? A gente jogava bola ali. E tinha um cara que o nome dele, Carlos Henrique, hoje ele mora em Crateús. E ele torcia Fortaleza, e ele era mais velho do que eu, ele é mais velho do que eu, ele queria fazer os mais novos todos torcerem Fortaleza, né? Então, o irmão dele mais novo torcia, e aí eu era amigo do irmão dele, e os outros, e ele queria fazer a gente torcer Fortaleza, e mostrava a camisa e o leão, aquela coisa, e eu gostei, assim, me encantei pelas coisas do Fortaleza, naturalmente, sem ter nenhuma influência familiar direta, né? Depois eu fui descobrir que tinha primos que torciam Fortaleza e tudo, mas a minha memória é ali no prédio, né? Eu lembro muito, as minhas primeiras memórias como torcedor, aquele título de 91, do gol do Mirandinha, né? Eu lembro aquele gol, esse jogo foi transmitido, se eu não me engano, pela TV Jangadeiro, que voltou agora a transmitir o Campeonato Cearense. Não tenha dúvida. 91, eu tenho essa memória. Eu estava na casa da minha tia, na Cidade 2000, e assistindo esse jogo ali, o gol do Mirandinha. Eu tenho uma memória daquele 4-2 de virada, que foi antes até do gol do Mirandinha, aqueles gols do Marquinhos Capivara, né? Que o Fortaleza estava perdendo de 2-0. E eu estava lá no prédio, no Planalto do Sol, jogando bola ali embaixo, a gente jogando bola, aí o jogo rolando. Aí tinha um cara no primeiro andar, o Júnior, era um pai de família, fanático pelo Fortaleza. Aí quando o Fortaleza fez o 2-2, que fez o 3-2, ele deu um murro no guarda-roupa, que entrou a mão dele no guarda-roupa com tudo. Essa história eu tenho até hoje na minha memória, então aquela virada dos 4-2. E aquilo foi me formando como torcedor, né? E aí eu comecei a querer ir pro estádio, Eu era apaixonado por futebol, jogava futebol de botão, né? Colecionava figurinha, álbum do Campeonato Brasileiro, revista Placar, tudo de futebol que você imaginasse, eu estava no meio. Até liguei para minha mãe ontem, depois do jogo, e disse: mãe, tudo aquilo foi para isso, viu? Toda aquela paixão daquela criança por futebol, que queria jogar futebol todo dia, que comprava álbum, que tinha as revistas. Eu disse: Marcelo, as revistas estão aqui em casa, as revistas Placar. Né? Era para isso, é porque tinha alguma coisa reservada para mim lá na frente, né? Eu fui cultivando isso, o futebol no meu coração e a paixão pelo Fortaleza. E eu tenho uma memória, essa questão do tri, né? Eu era muito curioso e gostava de futebol e de ler. E eu, muito garoto, eu li a coluna do Tom Barros no Diário do Nordeste. Garoto, bacana. 10, 11 anos de idade. Eu pegava o jornal e virava, né? Você virava pro final, que era parte de esporte, né? Era. Ia direto nela. Ia direto nela. Pegava, era a última página. Aí abria aqui, aí via a notícia e tal, aí a coluna do Tom Barros eu lia. E eu lembro, assim, eu tenho uma memória, não sei se isso foi em 93, eu sou de 83, então tinha 10 anos, que o Tom Barros escreveu assim: acho que esse é o ano do tri. Aí ele fazia umas brincadeiras, o campeonato tem 3 turnos, o Fortaleza ganhou um jogo de 3 gols, não sei o que, 3. Tinha várias situações de 3, e ele dizia: acho que é o ano do tri. Acho que nem foi, né? O Fortaleza ganhou 91, 92, e se eu não me engano, não ganhou 93.
Mas isso ficou na minha memória, sabe? Aquele negócio do Tom Barros escrevendo o ano do Tri. O Jorge Mota me falava muito, Marcelo, Fortaleza, quando é campeão, ele quase sempre é bicampeão. Mas o Tri é difícil. É difícil. O Tri é difícil, o Tri não vem. O Tri é complicado. E ontem ele me chamou depois do jogo e disse, olha aí, esse ano o Tri veio e tal. Né? Então, assim, são coisas, são memórias afetivas que a gente tem na cabeça. E aí, voltando, Fábio, esse garoto que foi influenciado pelo Carlos Henrique e que começou a ir para o estádio, e aí o meu pai levava para o jogo, e aí ele não queria muito ir para o jogo do Fortaleza, aí eu digo, pai, eu quero ir para o jogo, tem que alguém me levar. Aí quem me levava para o jogo era o Romero Vieira, irmão do Renan Vieira. Que bacana. Né? O Renan Vieira é primo do meu pai, primo legítimo, os dois de Mombaça, e o Romero me levava para o PV, né? Passava lá em casa, me levava e eu ia pro PV com o Romero, porque eu queria assistir o jogo do Fortaleza. Quando eu fiquei maiorzinho, eu comecei a ir de ônibus, aí ia sozinho, comprei uma camisa da TUF, tinha camisa do Fortaleza, ia para arquibancada, né? Vi o Sandro fazer uma porrada de gols em 98, ganhar um turno, que não ganhava nem um turno, né? O PV, o pessoal derrubando a grade ali, né? Tem todas essas memórias aí, né? E depois a geração do Clodoaldo, que foi sensacional, né? Ali foi êxtase, né? Clodoaldo, Vinícius, Bechara, Luiz Carlos Cruz no comando, entre outros treinadores. E, poxa, Mazinho Lima, aí aquela geração sensacional. Dude, Ronaldo Angelim, Finazzi, Serginho Maranguape, Chiquinho, Maisena. Eu posso passar a noite falando aqui desses craques que eu vi jogar pelo Fortaleza e que eu estava na arquibancada vibrando por eles. Aquela final de 2007 do Rinaldo no Castelão, aquele lance contra o Icasa, que ele puxa para lá, puxa para cá, eu estava na arquibancada. Na hora do gol, o meu sobrinho, bem pequenininho, na hora do gol, pularam de alegria, aí ele achou R$100 no chão, aí pegou os R$100 e falou assim, R$100, você é de cala a boca, mas bota no bolso. E aí comemoramos o gol, e ele ganhou os R$100 dele. E são histórias de arquibancada, são histórias, né? O título de 2000 de Sobral, eu estava ouvindo no carro com um amigo meu que torce Ceará. Né? O Ceará podia ser pentacampeão e o Fortaleza ali tentando ser campeão. Foi o primeiro título do Jorge Mota. Primeiro e aí, no carro dele, ouvindo pelo rádio, né? Não lembro se era Assunção ou se era Verdinha. Talvez fosse a Verdinha, porque ele era Ceará, o carro era dele. Né? E o Fortaleza ganhou e foi campeão, e deu uns 2 minutos eu comemorando, ele, tá bom, já ganhou, né? Aí, puf, desligou o som. então são memórias assim que a gente traz, e o rádio muito presente, né? Quando eu comecei a entender de futebol e do Fortaleza, eu queria saber onde é que passava o jogo do Fortaleza. Quando eu não podia ir, aí era na rádio. Aí eu comecei a entender a Rádio Assunção. Alguém me disse, né? A Rádio Assunção é Fortaleza, então assiste lá, escuta lá. Isso, né? isso. Aí eu botava lá para ouvir o Júlio Salles. Interessante, o Souza... a Rádio Assunção, em 91, é exatamente o ano que o senhor começa a entender esse processo, e foi com o gol do Mirandinha. E a nova tradição vai ser homenagem exatamente aos 30 anos desse gol e dessa conquista. Naquele dia, a Rádio Assunção tinha Vilar e Júlio escalados para narrar o jogo. Vilar narrava o primeiro tempo, Júlio o segundo. E o Moésio Loyola, ele chega, sem estar escalado, mas ele, o dono da rádio, chega ao Castelão. E o papai olha para o Júlio e diz, rapaz, se o Moésio está aqui é porque ele quer narrar. Quem é que sai, né? Então vamos fazer o seguinte, o Moésio narra os primeiros 15 minutos, eu vou narrar os segundos 15 minutos, e o Júlio, você narra o terceiro. E aos 17 minutos do segundo tempo, o Mirandinha recebe do Capivara, puxa para a direita e bate forte. E esse gol está narrado pelo Vilar, e a história começa aí. Então, Rádio Assunção, naquele dia, como a mais identificada, e ainda continua como uma das mais identificadas com Fortaleza, 3 locutores fizeram aquele jogo, viu, presidente? Que bacana. Legal essa história. 3 craques, né? 3 craques da comunicação, né? Isso. Então, alguém me disse, Assunção é que é Fortaleza. Aí eu, criança, ia lá e escutava Assunção, e passei a admirar Júlio Salles, Vilar Marques,
Souza Filho, né? Eu ficava escutando o plantão do Souza Filho. Souza Filho! Filho! Ele falando Borussia Dortmund. Né? Eu ouvia tudinho, o campeonato alemão, inglês, ficava ali, eu adorava aquilo ali, eu ouvia o Souza Filho. Né? O resumo final. Resumo final. Ficava ouvindo. A gente tinha um sítio em Pacajus, e aí a gente voltava de Pacajus com meu pai, no rádio, ouvindo futebol, e aí terminava o jogo e vinha um resumo final. Então, são memórias que o rádio me trouxe e assim, se eu for puxando aqui, eu vou falar muito sobre esses assuntos, né? Mas até chegar aí em 2015, que foi quando eu tive a oportunidade de ser diretor de futebol pela primeira vez e aquele título sensacional do Cassiano, o gol aos 47. Eita! Né? Ali foi para arrebentar. Ali foi demais. É um dos momentos mais marcantes que eu vivi como torcedor, como dirigente. Do futebol, viu, Marcelo? Eu acho do futebol, ali, sem dúvida alguma. Se você procurar nos catálogos aí dos campeonatos estaduais, principalmente eu falo sempre desse programa aqui, quando a gente está entrevistando os jogadores, capitais com 2 clubes, como é o nosso caso, como é Belo Horizonte, como é Porto Alegre, como é Salvador, 2 grandes torcidas. Aquilo que aconteceu em 2015, eu estou há 35 anos nessa estrada, eu te confesso que eu nunca tinha passado por uma emoção daquela de jeito nenhum. E assim, esse seu mesmo depoimento, Gouveia, nós somos campeões em 2015, no domingo, e quarta-feira a gente pegou o Curitiba pela Copa do Brasil aqui, né? Isso, e eu encontrei o Júlio Salles ali por baixo do Castelão, não sei se foi antes ou foi depois do jogo, e aí perguntei, Júlio, você já tinha narrado algum campeonato assim? Então ele disse, Marcelo, eu narrei os últimos 52 ou foi 53 campeonatos cearenses e nunca vi uma coisa tão sensacional como esse do gol do Cassiano. Então a gente tem que lembrar mesmo, tem que valorizar, tá na nossa história, é muito bonito, né? E eu tenho o maior orgulho de ter feito parte daquele momento.